Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre o C por 11, o fundo de renda urbana da Capitânia, isso mesmo, aquele fundo que, salvo engano, o TRXF investe. Início do fundo 1/1 de 2020, já tem 6 anos esse fundo, tem 1% de taxa de administração e gestão, né, sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Também tem taxa de performance, 10% do QCD IPCA mais 6. Valor de mercado R$ 10,35 e o valor da sua cota patrimonial R$ 9,83. Então ele está sendo negociado acima do seu VP. Fundo de 600 milhões com dividend yield de praticamente 1% ao mês. Já no comentário do gestor, ele fala sobre o comentário do resultado e as perspectivas do fundo. Então, no mês de maio, a gestão do fundo manteve a execução do plano de reformulação, condicionando diversas ações voltadas à consolidação dos ativos recentes adquiridos. Os projetos de desenvolvimento dos ativos existentes seguem em andamento, com destaque para a reformulação do ativo localizado no Ribeirão Preto. O projeto de reforma segue em aprovação pela Prefeitura e aguardaram a liberação do alvará de reforma para o mês de agosto de 2025. Então, esse ativo em Ribeirão Preto vai começar a ser reformado em agosto desse ano. Além do incremento de receitas decorrentes das expansões dos ativos permanentes do fundo, seguem em condições bastante aceleradas os processos de diligenciamento para a aquisição de diversos novos ativos, que poderão representar juntos um acréscimo de cerca de 25% no total de receitas mensais do fundo, que é muito bom, tem um aumento aí de até 25%, sendo que um desses ativos é o Açaí Ipatinga, conforme citado no relatório anterior, foi adquirido ao longo do mês, representando aproximadamente 107 milhões de reais, agregando sozinho cerca de mais de 10% de novas receitas de aluguéis do fundo. Então, somente esse ativo do Açaí agrega sozinho mais de 10% das novas receitas do fundo aí. Muito bom, né? Muito boa. Aqui é a DRE, a gente pode ver aqui em questão de rentabilidade e tal. Resultado. Ele teve um resultado aí de 5 centavos, né? Porém tem uma distribuição de 10. Vamos ver aí. O fundo segue sem reserva, hein, galera? Consumiu a reserva. Vamos ver como vai ser as próximas distribuições ao longo do ano. Em questão da rentabilidade, ele está ali numa disputa muito boa com o CDI, né? C por 11 e o CDI, que a gente pode ver referente aos meses e o acumulado do tempo. Falando de portfólio de ativos, o portfólio do fundo é composto por 11 ativos, sendo 5 lojas Açaí Atacadista, 4 lojas Pão de Açúcar, uma loja da Sodimac e uma loja da área da saúde, locado para mais de um inquilino. Então aqui a gente já vê uma diversificação, com destaque para a DASA e a Mil, que ocupam a maior parte do prédio. O que a gente pode ver, né? Ele tem alguns imóveis aqui ligados à saúde, né? A maioria dos contratos aqui, da tipicidade dos contratos, são contratos atípicos, 100% de indexador IPCA. Então ele só tem aproximadamente 22% dos contratos típicos, aqueles contratos mais curtos, com revisionais e tal, e 77% dos contratos atípicos, que são aqueles contratos mais longos, onde se o inquilino sai antes do prazo, ele tem que pagar os aluguéis remanescentes. Porcentagem da receita por locatário, a gente vê aqui, né? A maior concentração aqui é do atacadista Açaí, praticamente 50% da receita, né? Muito forte, porém é um excelente inquilino, claro, quanto mais diversificado, melhor. Porém, mesmo aqui, na minha opinião, eu não acho nenhum tipo de problema, tá? É um excelente atacadista, um excelente inquilino, não tem muito o que falar, né? Segue crescendo aí para onde a gente vê esse atacadão Açaí. Então, a distribuição geográfica percentual da receita, mais que 30% aqui localizado em São Paulo, né? Mais de 30% da sua receita dos seus imóveis estão aqui
localizados em São Paulo. Portfólio dos ativos, a porcentagem da receita por setor. Então, como eu disse, ele tem saúde, pet shop, logística, atacado, varejo alimentar, entre outros. Porcentagem da receita por ativo, aqui a gente pode ver, bem diversificado, né, o que é muito bom, embora ele tenha bastante concentração em um inquilino só, né, aqui é por ativo, galera, lembrando. Por exemplo, Açaí Bauru, tanto, Açaí Macaé, tanto, Açaí Porto Velho, tanto, porém não deixa de ser Açaí, né, do grupo Açaí. Data de vencimento dos contratos, a porcentagem da receita, que na minha opinião eles exageraram um pouco, né, colocaram até 2046, mais de 20 anos, porém a gente fica de olho aí, ficando ligado, 2028, 7,1% do vencimento dos contratos, e 2029, praticamente 17%. Data de reajuste dos contratos, a gente vê aqui setembro tem bastante coisa, quase 40%, né? Julho 2,3%, agosto 0,1%. Então, o grosso fica aqui mais em setembro. Aqui o portfólio dos ativos, a gente pode ver a composição do patrimônio líquido, né? Açaí, pão de açúcar, tal. A alavancagem do fundo, galera, é importante a gente conversar sobre isso, tá? É uma dívida de IPCA mais 5, mais 5,20. E aqui a evolução do saldo devedor, né? A gente pode ver que esse fundo, ele tá alavancado em 40%, galera. Isso mesmo, quase metade do patrimônio desse fundo é somente em dívidas. Porém, o que a gente tem que entender? O tipo da dívida, como foi feita essa dívida, né? Se você deve para o banco 1 bilhão, 1 milhão, mas você paga em 1 milhão de vezes, ok. Agora, se você deve para o banco 1 milhão e tem que pagar já meio milhão até o final do ano em 6 meses, exemplo do XPML, aí fica um pouco apertado, né? Então a gente tem que começar a entender essa situação aí de alavancagem, né? Que ele está alavancado 40%, porém a dívida é baixa, na minha opinião, né? IPCA uma taxa de 5%. A gente vê que o Brasil, infelizmente, é um país muito inflacionário, né? Muito os juros em questão de Selic, o IPCA muito lá em cima, então uma dívida de IPCA mais 5% eu acho até razoável. Aqui a gente pode ver os imóveis dele e tal, Sodimac. Então basicamente é isso, galera. Não tem muito o que falar, né? São imóveis relativamente bons, né? A gente vê só pelo tamanho e tal. Muito bom. E basicamente é isso, galera. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho, né? O fundo zerou a sua reserva. Vamos ver aí como vai ser o próximo mês. Não olhei o guidance aqui, galera. Tô sentindo falta. Eu já tinha dado uma lida nesse relatório. Eu acho que eu pulei ele até sem querer aqui, ó. Alavancagem do fundo e tal. Enfim, tinha um guidance aqui, galera, onde mostrava a banda inferior e a superior. Aqui não mostra, mas basicamente é isso. A bandeja inferior é 6 centavos e a superior é 10 centavos. Então, no pior cenário, 6, no melhor cenário, 10. Basicamente é isso, galera, que é somente os imóveis mesmo. Então, eu sou Felipe Invest e fui!